Olá, amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no meio da semana e vamos dar continuidade à nossa série sobre o pecado e a redenção do rei Davi. E nós vamos ler hoje em 2 Samuel 12, mas antes, quando Batseba soube que o marido dela morreu, ela ficou muito triste e Davi pediu para que ela fosse para o palácio e se tornasse mulher dele, né? Porém, isso não foi muito agradável para os olhos do Senhor. E em 2 Samuel 12 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Davi, ele tentou esconder esse pecado dele. Não se diz quanto tempo ele escondeu, mas provavelmente foi um pouco mais de 1 ano, porque o bebê deles nasceu, mas logo em seguida morreu. Se você der uma continuação nessa passagem, vai ver que mais lá na frente o Senhor diz que o menino não iria sobreviver. Então, quando alguém mantém um segredo por muito tempo, ele torna senhor desse segredo. O segredo torna-se senhor da pessoa, né? Fica aquele temor. A pessoa se sente escravo, a pessoa se sente o tempo inteiro em vigilância por conta desse segredo. E a palavra do Senhor diz em Marcos 4:22, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. E o Senhor, ele falou: você fez tudo isso em segredo, mas eu vou fazer o castigo que eu estou colocando em sua vida, vai ser em público, todos irão ver. Então, o segredo de Davi foi revelado através do profeta Natã, né? E é muito melhor você confessar logo o seu pecado e se arrepender do que ter que ser exposto, às vezes até muitas pessoas. Davi, ele foi exposto no reino dele inteiro. Todo mundo ficou sabendo. Hoje nós estamos sabendo desse pecado de Davi que cometeu há milhões de anos atrás. E nós estamos falando sobre ele hoje. Então, Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, matou e fez tudo isso nas escondidas. Mas o Senhor estava com os olhos
em cima dele, assim como ele também está com os olhos em cima de cada um de nós. Então, quando nós vivemos a errar, a pecar, nós não devemos guardar esse segredo, porque nós vamos fazer desse segredo nosso Senhor. E nós temos um Senhor. E é nesse Senhor que nós temos que correr, pedir perdão, confessar, nos colocar de prontidão diante dele e reconhecer que nós somos falhos e pecadores. E quando nós viemos confessar esse pecado, o Senhor vem e traz uma nova vida para nós, uma restauração para nós. E esse peso que vem né, com o pecado e vem com esse segredo, ele é retirado de nós através da presença do Senhor. O Senhor, ele vem e nos transforma. Mas para isso, precisa partir de nós essa entrega de trazer à luz, né, o nosso pecado para o Senhor. Falar para o Senhor, Ele conhece, Ele sabe que nós pecamos, quando nós pecamos, mas nós não devemos fazer como Davi e esconder, porque o Senhor vê todas as coisas. Então é muito melhor a gente correr diretamente para Ele e pedir perdão e ficar livre desse peso do que guardar e uma hora isso vai vir a público e uma hora isso vai vir à tona e vai ser vergonhoso. Vamos falar com o nosso Pai? Pai querido e amado, muito obrigada por estarmos na Tua presença em mais um dia. Muito obrigada pelo Senhor nos ensinar a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa cada vez mais nos incomodar quando nós estivermos no caminho errado, ó Deus. Que quando nós viemos tropeçar, nós possamos chegar até Ti, diante do Teu trono, e reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, para que o Senhor venha nos purificar e nos limpar. Que nós não venhamos ser escravos da nossa culpa, nem escravos dos nossos segredos, nem escravos do pecado, que eles não são o nosso Senhor. O Senhor é quem domina nossas vidas e o Senhor está no Teu trono de graça observando tudo que nós vamos fazer. E como a Tua palavra diz, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, Senhor, quando nós viemos a cair, a pecar, que a gente vá diretamente ao Senhor e revelar, né? Não revelar porque o Senhor já sabe, mas confessar que nós erramos e viemos pedir perdão a Ti, ó Deus. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas, deixa aqui o seu joinha e me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até amanhã.